Nem toda visão é capaz de transformar realidades. Mas a visão de Deus, aquela que vem do céu para a terra, eu creio, irmãos, que quando ela é dada desse modo, quando ela vem do coração de Deus para nossas vidas, ela vem para transformar a realidade que ela encontra. E um exemplo disso é a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, no vale de ossos secos. É esse o texto que nós vamos ler nessa noite. Queria que você abrisse a palavra ou acompanhasse aqui na tela. Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel foi um profeta de Deus na época do exílio da Babilônia. O ministério dele foi exercido entre aqueles que estavam exilados naquela terra. E essa é uma das visões que Deus deu para ele, conhecida mas que vale a pena a gente refletir um pouco sobre ela. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Quem achou diz amém. Dê uma carona para alguém que está sem Bíblia, ou então acompanhe aqui. Diz assim: a visão de um vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outra versão diz assim: estavam ou eram sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vamos ler juntos o versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair,
vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14, vamos ler juntos para terminar? Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Deus leva o profeta, meus irmãos, a um cemitério, mais do que um cemitério, um lugar de morte, a céu aberto. Diz a palavra que era um vale cheio de ossos. E para que não restasse dúvida de que aqueles que estavam ali estavam mortos, diz que os ossos estavam sequíssimos. Além de terem morrido, haviam morrido há muito tempo. O que o autor quer aqui é enfatizar a inexistência e a possibilidade de haver qualquer coisa viva naquele vale. Não existia nada vivo ali. E Deus diz que Ele iria, no decorrer daquela visão, transformar a realidade. A visão que transforma realidades. Qual que era a realidade? Um vale de ossos secos. Deus iria trazer vida ao que estava morto. Para mostrar, meus irmãos, que o nosso Deus é o Deus da esperança. Você crê que o Deus que você serve é um Deus de esperança? Ele não leva o profeta a um hospital e diz assim: Ezequiel, aqui estão muitas pessoas doentes. Será que elas podem serem curadas? Ele não leva o profeta a um lugar, a um campo de batalha onde os guerreiros estavam feridos, e perguntou assim: será que eu posso curar essas feridas? Curar essas doenças? Ele coloca o profeta no meio do cemitério para mostrar um quadro onde os recursos humanos estão totalmente esgotados. Alguém disse que a morte é o fim de tudo. E as pessoas até repetem e dizem assim: para tudo nessa vida há um jeito. Só não tem jeito para... Quem sabe? Só não tem jeito para quê? Para a morte. Isso é o pensamento do povo. A sabedoria do povo diz que para a morte não tem jeito. E Deus está dizendo assim: até para a morte tem jeito. Até em quadros que sejam impossíveis totalmente para o homem, onde é o fim de tudo, nós podemos ter esperança. Deus pode ainda transformar as realidades. E é isso que Deus está fazendo no meio da nossa igreja, irmãos. Deus está transformando realidades. É isso que Deus quer fazer na sua célula. Deus quer transformar realidades ali. Não é um encontrozinho semanal, é um encontro de vida, é um encontro onde realidades de muitas vidas serão transformadas. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. É isso que Deus vai fazer na sua família. Deus vai transformar a realidade da sua casa.
É isso que Deus vai fazer na sua vida. Você entrou aqui de um jeito, vai sair de outro. O nosso Deus é o Deus que transforma realidades. Essa é uma mensagem voltada para a fé. Quando tudo parece perdido, você encontra a solução em Deus. Veja o caso de Lázaro, 4 dias já sepultado, e quando Jesus chega, parecia que era tarde demais. Uma de suas irmãs disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora já não tem mais jeito. Agora já acabou a possibilidade. Agora já morreu a esperança. E o que é que Jesus fez? Mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. O nosso Deus é o Deus que muda as realidades. Creia e creia que só Deus pode dar jeito nesse mundo. E nós somos os Ezequiéis de Deus, os profetas de Deus, aqueles que estão andando nessa terra dizendo: há esperança sim, Deus pode mudar a realidade da sua vida. Há esperança sim. O nosso bairro está com dificuldade, a nossa cidade está caótica, a nossa nação está corrompida, mas nós somos os profetas que vão dizer: há esperança, porque o Deus que nós servimos é o Deus que muda realidades. Deus quer levantar eu e você para profetizar vida aonde tem morte. Você crê nisso? E com base nesse texto, irmãos, nós queremos aprender alguns princípios sobre essa visão que transforma realidades. O que nós devemos fazer para que isso venha a acontecer? Como é que a realidade pode ser mudada? Como é que eu preciso ser, ou pensar, ou fazer para que eu veja a realidade sendo transformada? Em primeiro lugar, você precisa ter convicção da presença de Deus. Vamos falar? Tenha convicção da presença de Deus. Mais uma vez, tenha convicção da presença de Deus. Versículo 1. A primeira frase do versículo é: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel tinha uma convicção de que Deus estava presente na vida dele. Para que haja mudança, é necessário que essa convicção de quem nós somos em Deus e quem Deus nos chamou. Para que Deus me chamou? E se eu sei quem eu sou em Deus, e se eu sei que Deus me chamou, eu posso ter uma certeza: a presença de Deus sempre estará comigo. Deus sempre estará ao meu lado. É isso que você precisa ter convicção. Toda vez que a mão do Senhor, essa expressão mão do Senhor, aparece na Bíblia, ela está representando a presença de Deus sobre a vida de alguém. Se a mão do Senhor estava sobre o profeta, Deus estava dando legitimidade. Nós estamos aqui em nome do Senhor, não é no nosso próprio nome. Você faz alguma coisa na obra de Deus, não no seu próprio nome, você deve fazer em nome do Senhor que te chamou. A nossa autoridade vem do nosso chamado. Por isso você não pode nunca pensar em desistir. Você não pode nunca jogar a toalha. Você não pode nunca pensar ou falar que não, para você não tem jeito, que você vai parar de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque o seu chamado não é um chamado do pastor David. Você não está lá em nome do pastor. Você não está fazendo o que você está fazendo porque a igreja te chamou. Você não está lá fazendo o que você está fazendo. Você não está aqui no altar fazendo o que você está fazendo. Você não está em qualquer lugar desse
dessa igreja ou da célula, onde for, fazendo o que você está fazendo, porque você tem uma autoridade sua, uma autoridade humana. Você está lá porque Deus te chamou para fazer aquilo. Ou você tem essa convicção, ou você não tem. Então vamos parar com essa história. Eu vou desistir, eu vou desanimar, eu não sirvo para isso. Então Deus está de brincadeira com você. Deus está de brincadeira comigo. Se Ele me chamou para ser pastor, eu estou aqui na autoridade que Deus me deu. Quem tem que recuar é o inferno, não somos nós não, irmão. Está sendo muito difícil, nada dá certo, acho que eu vou voltar atrás, vou recuar. Então a mão do Senhor não está sobre a sua vida. Você não está com essa convicção. Se a mão do Senhor está sobre mim, eu vou à frente. Quem tem que sair da frente é o diabo, não sou eu não. Crente que tem a convicção da presença de Deus na sua vida é corajoso, não é covarde. Nem que fique só aqueles 318 de Gideão, mas Deus vai levantar os verdadeiros corajosos, porque no reino de Deus não tem lugar para covardia. Cara de leão, como os gaditas, que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. É Deus que quer fazer você assim. Quem tem convicção da presença de Deus tem cara de leão. Crente chuchu não dá, irmão. Será que você foi chamado para ser chuchu? Chuchu o quê? Sem graça, sem vida. Tudo que você bota perto dele pega o gosto das coisas. Não é não? Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Não é para ser chuchu não. Amém? Quando Deus está comigo, aonde eu chego, Deus chega. Quando Deus está comigo, Ele está me aprovando aquilo que eu estou fazendo, e onde eu estou, as realidades começam a ser transformadas, não por minha causa, mas por causa da presença de Deus, da mão do Senhor que estava sobre a vida do profeta, e da mão do Senhor que está sobre a sua vida. Porque onde você chega, a presença de Deus chega. Se você sentar perto de alguém carregado, você não vai ficar mal não, a pessoa que vai ficar bem. Tem uns crentes que dizem assim: eu saí mal dali. Saiu mal porque você não entrou certo. Porque se eu entro certo e Deus está comigo, quem tem que ficar bem é a pessoa que está mal, não é eu pegar o mal dela para mim não. Amém ou não? Meu irmão, você não é um abençoado, ou você não vai ser um abençoado. Você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você já tem a presença de Deus na sua vida. Tem certeza disso? Então vamos para frente. Segundo lugar, enxergue as situações sob a perspectiva de Deus. Vamos falar? Enxergue as situações sob... O que é isso, pastor? Onde é que Deus levou o profeta? Deus botou ele aonde? Aonde, irmãos? Versículo 1, a parte B diz assim: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de... Versículo 2, para o profeta não ter dúvida, ele diz assim: anda, e me pôs no meio de um vale. Em outra versão diz assim: ande perante o vale, ande. Para você ver que eles estavam cheios de ossos, eram numerosos e estavam o quê? Sequíssimos. Para o profeta era um vale cheio de ossos secos, mas Deus já estava vendo um exército. Deus enxerga as coisas diferente do que nós enxergamos. Por isso, se você quer ver as realidades sendo transformadas na sua vida, pega a visão de Deus, não a visão do homem. Não é o que o homem está vendo, é o que Deus está vendo. E busca o discernimento espiritual antes de você sair falando as coisas.
tem gente que ouve as coisas e se deixa emprenhar pelos ouvidos. Você não processa aquilo que você ouviu. Você está reproduzindo coisas que não são ideias suas, são ideias de alguém que botou na sua cabeça. Então você precisa parar antes e refletir e pensar e ter a visão de Deus. Como é que Deus vê o mundo? Deus vê o mundo é um hospital ou Deus vê o mundo um cemitério? Quando Deus olha para o mundo perdido, Ele está vendo um hospital cheio de gente doente ou Ele está vendo um cemitério cheio de gente morta? Hein, irmãos? Quem acha que Ele olha e vê um hospital cheio de gente doente? Levanta a mão. Quem acha que Ele olha e vê um cemitério cheio de gente morta? Levanta a mão. Quem não acha nada? Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: quem não está em Cristo está morto. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, versículo 1: e Ele me deu vida, Ele vos deu vida, porque antes vocês estavam o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 6, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a gente fica chocado com essa realidade, mas é essa a realidade de quem não tem Cristo. Quem não tem Cristo está morto em delitos e pecados. E aí você está orando para que a pessoa melhore. Ah, Senhor, o Senhor podia melhorar fulano. Não. O Senhor podia ressuscitar fulano, porque ele está morto em delito e pecado, mas eu creio que o Senhor pode trazer ele de volta à vida. Eu viajava com um senhor e ele dizia, toda vez que ele me encontrava, ele pedia oração pelo filho dele que estava afastado da igreja já há muito tempo. E uma vez nós conversamos e chegamos a essa conclusão: o senhor tem que pedir, parar de pedir para Deus trazer o seu filho de volta para a igreja. O senhor precisa começar a pedir para que seu filho tenha um verdadeiro encontro com Cristo. Porque talvez os anos que ele passou dentro da igreja, ele nunca foi um convertido de verdade. Ora assim. Para de orar para que as pessoas melhorem e comece a orar para que as pessoas ganhem vida, saiam da morte para a vida. Eu sei que isso te choca quando trata de um parente, quando alguém que é amado por nós, mas se ele não tem Jesus, ele está morto. Precisa de ressurreição, precisa desse encontro transformador. Porque sabe o que vai acontecer se ele não tiver esse encontro e ele por acaso morrer sem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele vai para o inferno. Isso não é uma ideia minha, não é uma opinião minha, não é o que eu quero, mas é o que a palavra de Deus diz que acontece com aqueles que não se rendem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se morrerem, vão para a perdição eterna. E às vezes nós participamos, já vi alguns velórios, em que os pastores começam a forçar a barra, sem ter a convicção de que aquela pessoa que morreu era de fato um convertido. Aí, para agradar a família, ele começa a dizer assim: vamos dizer um até breve, um até logo. Irmão, sinceramente, eu não digo, porque eu não sei a pessoa foi para onde. Como é que eu vou dizer até logo? Até breve? Tem que ter cuidado. É lógico que nós não vamos chegar no velório numa pessoa que não é convertida ou que não deu prova, até porque quem sabe na verdade, se a pessoa é convertida ou se converteu ou não, é Jesus, não sou eu. Então não sei se aquela pessoa no primeiro momento, no último momento, teve uma oportunidade de conversão. Pode ser que sim. Alguém disse que no céu nós vamos ter muitas surpresas, porque muita gente que a gente achou que ia estar lá, não vamos encontrar. E muita gente que a gente achou que não ia estar lá, vamos encontrar. Isso aí é com Deus. E não vamos ser desagradáveis, nem deselegantes. Mas nós precisamos continuar anunciando a verdade. E a verdade é essa:
Salvação, para a salvação é necessário nascer de novo. Para a salvação é necessário entregar a sua vida e dar testemunho de conversão. Só assim eu posso declarar diante de alguém que partiu que essa pessoa está salva. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente do bem que não é de Jesus. Você olha para a pessoa e diz assim: gente, só falta ser crente. Quem já encontrou uma pessoa assim? Não é possível. Ela é do bem, é positiva, faz coisa boa, é honesta, é correta. E as pessoas até dizem assim: olha, eu sou mais crente do que muito crente que está lá dentro da igreja, porque eu não roubo, não mato, não jogo, não fumo, não bebo. Não é isso? Por que eu sou perdido? Irmãos, vamos começar a olhar para as pessoas, não como os homens enxergam, mas como Deus enxerga. Mesmo que seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, ela precisa de Jesus na vida dela. Ela precisa da salvação, caso contrário ela não será salva. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nem tudo está perdido, porque o Deus que fez o vale de ossos secos se transformar num exército cheio de vida, pode e ainda está operando nesse mundo. E eu creio que esse seu amigo, seu parente, seu pai, seu irmão, seu cônjuge, se ainda não encontrou Jesus, ele pode ser alcançado pela graça de Deus. Amém? Creia nisso, ore por isso e profetiza isso em nome de Jesus. A minha casa encontrará salvação para a glória do nome do Senhor. Quem está morto vai voltar a viver. Você acha que Deus se assusta com o vale de ossos secos? Você acha que Deus fica preocupado com o vale de ossos secos? Assusta Ezequiel, mas Deus não, porque Deus já viu que aquele vale vai se transformar num exército grande e numeroso para a glória do nome dele. Onde há morte, Deus vai trazer vida. Você crê? 2018 nós vamos ver muitas ressurreições acontecerem. Hoje, quem sabe, pessoas vão ressurgir aqui nesse auditório. Hoje, quem sabe, vai ser dia de gente que está aqui morta sair viva para a glória do Senhor. Em cada culto dessa igreja esse ano, em cada célula dessa igreja esse ano, eu creio que ressurreições vão acontecer. Gente que está morta voltará a viver para a glória do nome do Senhor. Eu oro por isso e profetizo isso, e você ore por isso e profetize isso, que você vai começar a ver o vale de ossos secos se transformando num grande exército. Meu irmão, nossa vida não é física com uma experiência espiritual, nossa vida é espiritual com uma experiência física. Tudo se discerne espiritualmente. E Satanás é espiritual. Ele não é um ser físico. Nós somos físicos. Temos um físico. Somos espirituais, mas estamos numa realidade física. E Satanás, quando olha para você, ele sabe que você é filho de Deus, porque você tem a marca da promessa que acabamos de cantar aqui. Por isso ele não gosta de você. Por isso ele tenta te parar. Por isso ele vai tentar te derrubar. Mas Deus te chamou para ser Ezequiel, para orar e profetizar, para ver o vale de ossos secos se transformar num grande exército de vida para a glória do Senhor. Isso só vai acontecer quando essa igreja
cada dia mais pregar o Evangelho, pois o único meio de trazer mortos espirituais à vida é anunciando a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. É urgente, é para hoje, é para agora. Há muita gente se perdendo, há muitos mortos na nossa família, há muitos mortos na Tapera, há muitos mortos nessa cidade, e nós temos que ir até eles e profetizar a vida. E quando você for com fé e esperança, Deus vai trazê-los de volta à vida, em nome de Jesus. Terceiro lugar, creia que Deus opera no impossível. Vamos falar? Creia que Deus opera no impossível. O versículo 2 diz que o profeta andou de um lado para o outro e pôde ver que aqueles ossos estavam secos. Ezequiel, ande pelo vale, veja bem o milagre que eu vou fazer, veja bem a morte, olhe bem para a morte, porque você vai ver a morte se transformando em vida. E o mesmo Deus que fez isso no passado ainda está operando nos nossos dias. Eu creio que milagres ainda acontecem, irmãos. Deus falou que faria o impossível acontecer. E o anjo disse a Maria, em Lucas 1:37, nada é impossível para Deus. Vamos falar? Nada é impossível para Deus. Levante sua mão e declare isso. Nada é impossível para Deus. E Jesus respondeu em Lucas 18:27, o que é impossível para os homens é o que? Possível para Deus. Eu vi a história de um pastor, do filho de um pastor brasileiro que está nos Estados Unidos. E o filho dele era guitarrista, violonista, e sonhou com um instrumento assim, um negócio maravilhoso. Só que o pai foi ver o preço daquele violão que o filho queria e ele não tinha a menor condição de comprar. E ele disse: filho, eu não posso comprar, mas você podia pedir a Deus, e Deus pode te dar isso. E ele disse: pai, mas é impossível. E ele disse para o filho: vai no meu escritório, pega o dicionário português, procura a palavra impossível para ver o que significa. E o menino pegou o dicionário e foi procurar, porque ele ficou curioso para saber o que significava a palavra impossível. Mas quando ele abriu o dicionário do pai, na palavra impossível ela não existia, porque o pai tinha riscado de caneta aquela palavra impossível do seu dicionário. E ele disse: pai, o que significa isso? E ele disse: filho, o que não está no dicionário de Deus não pode estar no meu dicionário. Eu risquei a palavra impossível da minha vida. Naquela mesma semana o Fernandinho foi cantar na igreja, e o violão que o Fernandinho estava tocando era o mesmo violão que o menino queria. E no meio da ministração o Fernandinho disse assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu chamar esse menino aqui na frente e dar o meu violão de presente para ele. Nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo, irmãos. Nós vamos ver os milagres de Deus, a resposta da nossa oração, quando nós tivermos ousadia e quando nós abrimos a nossa boca para profetizar. Para de ser o profeta da desgraça, da coisa ruim, da negatividade, só dizendo que nada vai acontecer, e começa a ser o profeta de Deus, dizendo: ossos secos, se o Senhor quiser, vocês vão se tornar a ter vida. Os alvos, quem frequenta uma célula aqui sabe do que eu estou falando. Os seus alvos vão se converter esse ano. E eles vão trazer outros alvos que vão vir. Nós já estamos vendo isso acontecer aqui. A sua célula vai multiplicar. Os novos líderes vão nascer. Essa igreja vai crescer. Nós vamos construir 2 salas ali em cima. Pelos olhos da fé eu já estou vendo pronta. Eu preciso crer e viver pela fé. E é exatamente o 4º ponto que diz:
viva pela fé em Deus. Se você quer ver as realidades sendo transformadas, anda pela fé, irmão. Olha o versículo 3, o que é que diz? Ele me perguntou, Deus falando com o profeta: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Qual foi a resposta que Ezequiel deu? Só tu sabes. A resposta do profeta é surpreendente, porque ela está cheia de fé dentro dela. Ela está rendida à soberania de Deus. Se fosse eu e você, talvez dissesse assim: não sei não, Senhor. Ou talvez você dissesse assim: é muito difícil. Ou talvez você dissesse assim: é impossível. Mas ele diz assim: só, vamos falar? Só tu sabes. A próxima vez que você estiver diante de uma situação difícil, de uma luta, de uma impossibilidade, para de falar que não vai dar certo, para de falar que não vai acontecer, e diz assim: se o Senhor quiser, pode acontecer. Só tu sabes. Fé é confiança plena. Fé é confiar diante das dificuldades, das impossibilidades, dos desafios. Se renda à soberania de Deus e diga: só tu sabes. Se o Senhor quiser, eu creio que é possível, que pode acontecer qualquer coisa. Quando você se aproxima de Deus, você precisa se aproximar com fé. Você veio à presença de Deus hoje, tem fé, irmão. Que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A nossa fé tem um alvo. A nossa fé tem um direcionamento, é a nossa fé em Deus através de Jesus. E Paulo é enfático e forte em Romanos 14, 23, a parte final do versículo, que é para a gente pensar: e tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Se não tem fé, é pecado, porque o justo vive pela fé. Quinto lugar, creia no poder da proclamação da palavra. Versículo 4 diz assim: então ele me disse: profetiza a estes ossos secos e diga-lhes o quê? Ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Ô Ezequiel, você não está doido não, cara? Você vai falar com um monte de osso? Você vai falar com quem está morto? Você vai falar com essa turma que já morreu? Você vai pregar o evangelho para aquela pessoa ali? A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que até os mortos escutam quando ela é proclamada. Para de reclamar da realidade que você está vivendo e começa a declarar mudança na sua vida. Para de reclamar da realidade da sua família. Para de reclamar do seu marido. Para de reclamar da sua mulher. E começa a profetizar. Às vezes você não vai poder profetizar na frente dele, que você vai arrumar um problema. Mas profetiza por trás. Levanta a sua mão e diz: Senhor, eu creio que a tua graça vai transformar esse miserável. Profetiza em cima da sua mulher. Profetiza em cima. Essas crianças. Profetiza. Abre a sua boca para profetizar. Não abre a sua boca para maldizer. É a palavra de Deus que transforma a realidade. Reclamar não vai resolver nada. Murmurar não vai resolver nada. Vai resolver você levantar a sua voz como um profeta de Deus e dizer: eu já estou vendo a mudança na minha família. Eu já estou vendo acontecer. Declare uma nova realidade pela fé. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus muda a vida das pessoas.
Veja bem o que você tem pregado nas suas redes sociais. A palavra de Deus é clara: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, inclusive usar o Facebook, fazei tudo para o quê? A glória de Deus. Faça uma reflexão e veja se você está glorificando a Deus através daquilo que você está postando. Eu às vezes curto, acho legal, acho que você deve usar, é para isso. Falar da sua família, dos seus passeios, das suas selfies. Agora, por que ninguém tira uma selfie no culto e diz assim: estou no culto adorando ao Senhor, a palavra de Deus falou ao meu coração isso. Você participa da ceia aqui, por que você não posta nada? Pare e pense. O que você está anunciando? Sexto lugar, irmão, passe adiante a palavra que você recebeu. Versículo 7 diz assim: eu profetizei conforme o quê? O que Deus me deu, o que eu fiz? O que eu fiz? Guardei para mim? O que Deus mandou, eu passei para frente. Eu falei: recebe a palavra de Deus hoje, mas passe essa palavra adiante. Você só recebe a bênção para passar ela para frente. Só Deus pode mudar a realidade, e nós somos os agentes dessa mudança. Não podemos nos calar, porque se a igreja se calar, as pedras vão começar a clamar. Erga a tua voz e não te cales. Não te omitas diante do pecado, nem da miséria física, nem espiritual das pessoas. Tanta gente cruza o nosso caminho durante a semana, mal, oprimido, cheio de coisa ruim na vida, e você não é capaz de abrir a sua boca para falar nada de bom para essa pessoa. Ah, pastor, eu não quero ser o crente chato, eu não quero ser aquele que fica falando toda hora da Bíblia. Mas você pode, com sabedoria, declarar vitória, declarar bênção, dizer assim: que Jesus te abençoe. Dizer assim: está ruim. Se a pessoa chegar perto de você e falar: tá ruim, você fala: mas Jesus pode melhorar. Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Deus pode mudar a sua situação, porque Ele mudou a minha. Será que é difícil você falar isso para as pessoas? As pessoas passam por nós, encontram conosco, vão à nossa casa, e às vezes nós estamos nos omitindo. Não é declarar aquilo que você gosta, não é declarar aquilo que você sente, mas é declarar o que o Espírito Santo está mandando você falar. Se o Espírito Santo mandar você falar alguma coisa e você não falar, você vai ser responsável por causa daquilo que você deixou de falar para aquela pessoa. Você é atalaia. Você não pode ser um atalaia cego nem mudo. Você é aquele que vai anunciar, e o Espírito está te impulsionando a anunciar e a falar. Se você se calar, você vai se responsabilizar diante do Senhor. Meu irmão, que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Eu oro e quero que você seja próspero, que você seja cheio da bênção de Deus, tanto espiritual quanto material. Eu quero que você tenha para você, mas eu quero também que você tenha para passar para frente. Isso é ser próspero. Ser próspero não é ser rico, não. Ser próspero é ter suficiente para si e para passar para outra pessoa que está precisando. Para honrar, para abençoar, para ajudar aquele que não tem, ou para honrar aquele que tem, mas que você quer honrar. Nós precisamos colocar um fim nessa cultura de miséria, essa cultura de coitado. Já começa quando a gente vai levar um presente para alguém e diz assim: fulano, eu comprei essa lembrancinha, não repara não. É espírito de miséria que você está. Você dá, pode ser a coisa simples, barato, o que for. Se a pessoa gostar, bem. Se não gostar, amém. Mas você passou aquilo que Deus colocou no seu coração. Ou quando você é o cara que recebe o presente, você diz assim: ai, fulano, não precisava não. Não precisava não. Se falar isso comigo, está bom, então me dá de volta para cá. Cultura de miséria é isso, gente. A mente de Deus é
doadora. A mente de Deus é generosa. A mente de Deus não é mesquinha. A mente de Deus é aquela que recebe, se alegra e passa a bênção para frente. 7, caminhando para o final. Entenda que a transformação se dá por meio de um processo de mudanças gradativas. Talvez seja o ponto assim maior. Como é que a gente entende isso? Entenda que a transformação se dá por meio de um processo de mudanças gradativas. Versículo 7, a parte B, diz assim: enquanto eu profetizava, começou o quê? Um barulho, um som de chocalho, ou em outra versão diz assim, um rebuliço, um barulho, e os ossos começaram a se juntar com ossos. Aqui nós aprendemos algumas coisas sobre mudança de realidade, aquelas que são realizadas pelo Senhor. Primeiro, toda mudança realizada por Deus vai gerar um desconforto inicial. Houve vento, houve barulho. Você imagina o que era aquele monte de osso batendo em osso? Porque quando Deus começa a agir, as coisas começam a mudar. Pastor, nossa igreja está diferente. Está acontecendo coisa que não acontecia antes. É Deus está agindo e o processo começou a mudar. Eu tinha tanta saudade daquele vale de ossos secos, tudo sequinho. Talvez o profeta podia pensar: a ação de Deus vai entrar sacudindo as coisas. Às vezes ele vai ter que botar tudo de cabeça para baixo para depois botar de cabeça para cima de novo. Não é isso que está acontecendo na sua vida, não? Meu Deus, eu creio que o Senhor vai transformar a realidade, mas parece que está tendo um rebuliço na minha vida. É Deus. O processo é assim. Eu pedi para o Senhor mudar e o Senhor me colocou numa situação difícil. Ó, irmão, coisa que está parada há muito tempo, presta atenção, coisa que está parada há muito tempo vão começar a se mexer na sua vida. Você não vai entender, mas é o processo gradativo de Deus. Deus está agindo, Deus está mudando. E também para que você entenda que Deus é Deus de processo. Deus não é Deus de macarrão miojo, não. Eu vi um camarada dizer essa semana: se você tivesse 3 minutos de vida, o que você fazia? Eu disse assim: um miojo. Era a única coisa que dava para fazer. Deus não é Deus de miojo. A cultura de hoje é a cultura do miojo. É a cultura do caixa eletrônico que você aperta. Quem aqui viveu, você vê só a turma da Arca de Noé. Quem aqui viveu a época que banco não abria, não tinha acesso a dinheiro de banco sábado e domingo? Ou você recebia até sexta-feira, 4 horas da tarde, senão você ia receber só na segunda-feira, se ia ficar chorando o final de semana todo. Levanta a mão. Tem uma turma aqui da Arca. Hoje tem caixa 24 horas. Hoje tem você na palma da sua mão, no celular, você paga uma conta, transfere, você vai ali e recebe um dinheiro. Deus é Deus de processo. Deus é Deus de caminho. Mas muitas pessoas não querem o processo de Deus, querem pular a etapa, querem entrar nos atalhos, vão pagar um preço. Os ossos secos vão se transformar em quê? Em um exército. Só que assim Deus pegou e fez assim, pá! E os ossos secos viraram gente? Não. Barulho, vento, movimento, osso com osso, o osso da mão começou a procurar o osso do braço, que começou a procurar a cabeça, e começou... Não tinha gente com a cabeça no pé e com o pé na cabeça, não, e começou a ajeitar tudo. Depois dos ossos vieram os tendões, os músculos, para por fim vir o quê? A pele. E aí acabou ou não? Disse Deus, agora vai soprar vida. Processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A sua vida é um processo.
Você não pode chegar agora e querer sentar na janela. Você tem que aguardar o processo de Deus na sua vida. Deus fala assim: meu filho, aqui o caminho é esse. Paga o preço, chora. Você quer entrar na empresa, já quer ser o gerente? O que é isso? Eu não vou aceitar isso não, porque isso está muito abaixo das minhas expectativas profissionais. Vai nessa. Eu comecei estagiário da Defensoria Pública Municipal lá de São Francisco, trabalhando de graça. Muita gente diz: você é otário, é bobo. E eu fiquei lá 2, 3 meses trabalhando de graça. Depois ganhei um salário mínimo, pela graça de Deus, implorando a político. E depois passei no concurso, e depois vi, e Deus está me abençoando. Mas é o processo de Deus na minha vida, irmão. Deus tem um processo. Se você queimar a etapa, se você voltar lá atrás, você vai ter que refazer o caminho. Fuja dos atalhos. O crescimento vai vir, a transformação vai vir. Mas se você ficar parado, esperando, você não vai conseguir nada. Tenha paciência. Paciência. Sua bênção vai chegar. Último lugar, creia que Deus está fazendo uma coisa grande. Por que Deus faz coisa grande? Porque Ele é Deus grande. Se Ele fosse um Deus pequenininho, Ele fazia coisa pequenininha. Se Ele é um Deus grande, eu posso esperar dEle coisas grandes. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército que, irmãos, pequenininho? Numeroso exército. Grande exército. E Deus falou: ó meu povo, eu vou abrir os túmulos e vou fazer você sair. Trarei você de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Confia, irmão. Tudo que nós temos visto e ouvido é só o começo. Mas o começo já começou. O Espírito está soprando no meio da igreja. Grandes coisas estão por vir. Veremos o mover de um grande avivamento nos últimos dias. Você crê? Tem gente que diz assim: a igreja vai acabar. Acabar? A igreja nos últimos dias vai viver os seus piores momentos. Não acredito nisso. Eu acredito que a igreja vai viver os melhores momentos da história até Jesus Cristo voltar. Uma vez eu estava num culto com 30 pessoas, uma igreja de mais de 100 membros, e estava triste. O pastor chegou perto de mim e falou: você está triste porque tem 30? Até Jesus voltar vai cair para 10, porque o amor de muitos vai se esfriar. Eu falei: Senhor, será que é para isso que o Senhor me chamou? E ao longo da história eu entendi, e olhando para a palavra de Deus, eu entendi que isso é uma interpretação equivocada. A igreja vai se levantar com um grande mover nos últimos dias, e milhares de vidas conhecerão a Jesus Cristo por causa da igreja que nós fazemos parte. A igreja não vai se deteriorar, pelo contrário, ela vai crescer mais e mais para a glória do nome do Senhor Jesus. A igreja não vai enfraquecer, ela vai se fortalecer. A igreja não vai se corromper, não vai se mundanizar. Deus vai levantar um exército de homens, mulheres, jovens, santos na presença do Senhor. Ela vai ser cheia de vida, cheia de vigor, porque ainda há uma grande colheita para ser feita, e há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Porém, o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Fique de pé no seu lugar. Você crê nessa promessa? Isso não é palavra do homem, não é palavra do pastor, isso é palavra de Deus. Deus está dizendo: há uma promessa, e a promessa é: eu vou colocar o Espírito, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. Eu vou encher você do meu Espírito. O Espírito vai entrar na sua vida e vai trazer vida a você novamente.
Quem aqui já pode dizer que essa promessa começou a se cumprir na sua vida? O Espírito Santo já está dentro de você. É uma referência direta ao Espírito Santo que cada crente recebe ao nascer de novo. Se você nasceu de novo, se você vai nascer de novo, o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Mas ele precisa entrar e fazer morada. Não é o tempo da visitação, é o tempo da habitação. Deus não quer mais visitar o seu povo, Deus quer habitar no meio do seu povo. O Espírito Santo não visita mais, o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele entra, e se você abrir a porta do seu coração e disser, entra, ele arruma a casa, ele limpa a casa, ele traz vida à casa, e ele enche a ponto de transbordar. Nessa proposta de vida, nós estamos combatendo o pecado. Nós estamos combatendo a timidez. Nós estamos lançando fora a vergonha, o medo, a covardia e a indiferença, porque o Espírito de Deus entrou na nossa vida. Essa palavra é para Israel, mas essa palavra é sobre a igreja. É para os nossos dias. Essa palavra é para a sua vida. Essa palavra é para cada cristão convertido. Porei sobre vós o meu Espírito. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração.